Seja bem-vindo ao segundo episódio da websérie O Maior Vendedor do Mundo. Neste episódio, nós vamos abordar aqui 2 pontos apenas, mas os pontos mais importantes de qualquer negócio: os clientes e um poderoso sistema de conquista de clientes. Joey Girard, nosso personagem principal, eleito pelo Guinness Book como o maior vendedor do mundo em 1977, escreveu alguns livros, dentre eles Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um, o livro que me inspirou a fazer essa série para você. O maior vendedor do mundo me deixou lições muito importantes no mundo dos negócios, sobre clientes, sobre venda, sobre manter clientes, sobre conquistar clientes. E são essas lições que eu estou trazendo aqui para vocês nesses 3 episódios da websérie O Maior Vendedor do Mundo. O mercado que formou o Joey Girard como o maior vendedor do mundo, o mercado de carros novos nos Estados Unidos, costumava chamar os clientes de filantes. Não sei se você achou estranha essa expressão, mas filante, aqui no Brasil, eu vou tentar trazer uma ligação com uma expressão que eu ouvia muito na minha adolescência: filaboia. Quem que é o filaboia? Ah, você é um filaboia. O filaboia nada mais é do que um aproveitador, pessoa oportunista, uma pessoa que tira proveito de uma situação que ela não fizesse por merecer. E aí a expressão filaboia, né? Boia no sentido de comida e filar no sentido de pegar ali um pouquinho para ele, você filar a boia do outro, você pegar ali um pouquinho da boia do outro, mas você não preparou, você não ajudou a preparar, você não embalou, você não comprou os ingredientes, enfim, você está participando ali porque você foi lá e pegou uma porção que de repente você não teria direito, daí a expressão fila-boia. E esse nome pejorativo que o mercado dava para os clientes vinha de algumas situações. Uma delas é que vários vendedores eram receosos com os clientes porque eles achavam que várias pessoas chegavam ali na loja onde eles trabalhavam, roubavam o seu tempo e não compravam nada, enrolavam, conversavam, tiravam várias dúvidas. Você imagina a quantidade de pessoas que, por exemplo, no segmento de carros, tem curiosidade de saber a potência do motor, o consumo, quanto é que esse carro faz de 0 a 100 em tantos segundos, como é que foi feito aquele painel. Hoje em dia tem muita tecnologia nos carros. Numa concessionária não faltam curiosos para roubar, entre aspas, a atenção dos vendedores. Mas o que o vendedor quer mesmo é vender. Quando ele percebe que o cliente não está ali para comprar, se ele pudesse, ele dava as costas literalmente para aquela pessoa e deixava o camarada ali falando sozinho, porque afinal de contas é um cara que não vai comprar nada, tá fazendo um monte de pergunta, tomando o tempo dele, daqui a pouco acaba o dia e ele ainda não bateu sua meta. E Joey explica no seu livro que o cliente também é uma pessoa, ele não é um filante, ele não é o apelido que você deu aí, ele é uma pessoa que também trabalha bastante para ganhar seu dinheiro. O dinheiro do cliente é suado, veio de muito trabalho, de muita ralação, e ele está assustado, ele chega numa loja com a imagem pejorativa também dos vendedores, achando que o vendedor está ali com uma única missão: enrolá-lo e colocar o seu dinheiro no bolso dele. E Joey descreve com muitos detalhes essa relação entre vendedor e clientes, e ele diz que há uma guerra sem vítimas ali entre quem tem um produto e quem está desejoso por aquele produto. E quando não há essa percepção de que o cliente, de que o vendedor não é um inimigo, essa relação fica muito conflituosa. E Joey explica como ele sempre tratou os seus clientes. Ele sempre teve os clientes não como inimigos, mas como possibilidades de ganhos, como pessoas que ele poderia ajudar com os carros que ele vendia, com as ofertas que ele possivelmente tinha, eventualmente uma promoção em um carro e outro. O fato é que ele se colocava sempre à disposição das pessoas, entendendo que 24 horas do seu dia ele não deixava de ser um vendedor de carros. E todas as pessoas, exatamente todas as pessoas com as quais ele cruzasse durante o dia, eram potenciais clientes. Se não elas diretamente naquele primeiro momento, mas um familiar, um amigo daquela pessoa que ele encontrou, que ele deu um bom dia, que ele ajudou a atravessar a rua, que ele abriu a porta do carro, que ele fez uma gentileza, que ele deu um sorriso. Exatamente todas as pessoas que esse cara cruzava, ele olhava para elas e dizia: ali está um potencial cliente, eu não posso vacilar com essa pessoa. E ele coloca uma coisa muito interessante, que se você está no mundo dos negócios e leva as relações com as pessoas sempre pro lado pessoal, você não gosta de quem de repente entrou na tua loja com cara feia, você foi visitar um cliente e ele estava meio abusado, você cruzou com um cliente no shopping e ele não te cumprimentou, você foi a um restaurante e o seu possível cliente fingiu que não te conhecia. Então Joey chama a atenção dos
profissionais de venda para que eles entendam que tudo é negócio. Todas as pessoas que estão circulando na rua, as que você simpatiza ou as que você não simpatiza, todas, absolutamente todas, são clientes potenciais. Você pode continuar com o seu sentimento pessoal sobre qualquer pessoa. Enfim, nós não somos obrigados a gostar de todo mundo, porque as pessoas se identificam mais com uns do que com outros. E isso é muito normal. Mas os profissionais de venda, em especial, precisam entender que todas as pessoas são clientes em potencial. Se você é um profissional que trabalha com vendas e é muito temperamental, é bom que você aprenda a controlar os seus ânimos. Você precisa ter inteligência emocional. Com a inteligência emocional, tendo controle das suas emoções, você vai conseguir compreender esse ambiente à sua volta e que em todos os momentos, a partir do momento que você saiu da sua casa, você está circulando entre um mercado potencial. E todas as pessoas, desde o transporte que você pegou, se você não foi de transporte individual, no seu carro, na sua moto, desde o ônibus, do metrô, do avião, todo aquele trajeto você cruzou com pessoas. E aquelas pessoas podem ser seus clientes do futuro. É importante que você mude a sua mente em relação aos clientes. Se você é daquele vendedor impaciente, que quando percebe que o cliente não vai comprar naquele primeiro momento, já ignora, já trata mal, trata com frieza, não tá nem aí pro que ele tá falando, eu tenho um recado de Joy Girard para você. Mude a sua mentalidade, porque você não está lendo a mente do cliente. Pode ser que ele chegue desinteressado e com a sua atenção ele gere o interesse, você faça uma oferta e ele entenda que é interessante comprar naquela hora. Quando você deu atenção a ele, ele se sentiu importante. E logo vocês estabeleceram uma ponte de duas mãos, você estabeleceu um elo de ligação ali com o seu cliente, você deu atenção a ele, você conquistou a simpatia dele e você começou a argumentar sobre o seu produto, começou a explicar como aquilo se encaixaria na vida do cliente, quais seriam as funções, qual o problema do cliente que aquele teu produto resolveria. E de repente um cliente despretensioso que parou ali porque a mulher estava fazendo compras, ele não tinha o que fazer, parou ali na loja para ver umas TVs, uns celulares, você consegue convertê-lo num cliente imediato. Tudo isso porque você não classificou, você não fez um pré-julgamento daquele cliente como sendo uma pessoa que está ali apenas para roubar seu tempo. Tenha sempre isso em mente. Qualquer pessoa que se apresente na tua frente, que olhe um produto, qualquer pessoa pode ser seu cliente potencial. Um dos conselhos que Joy dá sobre essa relação do vendedor com seu cliente ou com os clientes potenciais, sobre a imagem pejorativa que um vendedor possa ter de um cliente potencial, ele orienta para que a gente apague essa imagem, essa possível imagem negativa que nós temos de um perfil de pessoas que normalmente entram, perguntam, questionam, passeiam pela loja e não compram nada, que nós mudemos a chave na nossa cabeça, que a gente retire a plaquinha desse cliente de vai roubar meu tempo para cliente em potencial. Quando nós fazemos isso, nós aumentamos muito o nosso leque. Eu diria que a gente deixa de pescar num aquário, que é um ambiente restrito, que tem poucos peixes, para que a gente pesque num grande lago ou até mesmo num oceano. A gente nunca sabe verdadeiramente a intenção do coração das pessoas, a intenção que ela entrou ali na tua loja, a intenção em te receber na empresa dele. Você tem sempre que ter em mente que aquela pessoa pode verdadeiramente comprar o teu produto. Com essa consciência, com essa mentalidade, você vai demonstrar não só com a sua fala, mas com o seu corpo todo, que você está à disposição dele e que você tem algo que interessa aquela pessoa e que pode resolver o problema dela. Porque afinal de contas, os clientes trabalham duro, assim como os vendedores, e tudo que eles querem é algo que se encaixe no orçamento deles. Eles chegam assustados pensando que não vão conseguir o que eles querem com o dinheiro que eles têm. E a missão do vendedor é primeiro trazer esse cliente para o seu lado, tirando do cliente também essa sensação de medo, de receio, ou até mesmo de susto, de estar ali meio em pânico na loja, pensando que não vai dar para resolver a situação dele. Quando você tira isso da mente do seu cliente, ela vai ficar liberada para que você formule uma nova imagem na cabeça do seu cliente, uma imagem positiva a seu respeito e a respeito do produto que o cliente quer adquirir. Você tem que mostrar para o seu cliente que vocês dois estão do mesmo lado. O objetivo de ambos é a venda. Você é o facilitador, ele é o comprador e numa conversa vocês dois vão se entender e todos vão sair felizes. Quando Joy Girard escreveu Como Vender Qualquer Coisa a Qualquer Um, ele já tinha cerca de 14 anos de profissão, já era o vendedor de sucesso, o maior vendedor do mundo, e o interessante é que ele coloca que mesmo sendo um cara de sucesso, um popstar do mundo das vendas de carro, ele nunca se deu
deu ao luxo de desperdiçar uma oportunidade de cativar uma pessoa que poderia ser o seu cliente. É impressionante o mindset desse cara. A impressão que eu tenho, às vezes, lendo o que Joey escreveu no seu livro, é que ele parecia um androide programado para vender o tempo todo, cativando pessoas, montando sua rede e vendendo, vendendo, vendendo. Eu fico imaginando numa conversa depois do jantar em casa, ele e sua esposa. Digamos que ele estivesse ali lavando os pratos e a esposa recolhendo ali as vasilhas da mesa, guardando os alimentos que sobraram. E aí ela diz: meu amor, hoje eu tive um problema com a nossa vizinha, ela é uma chata, porque ela sempre coloca o lixo e o vento vem, espalha o lixo, entra no nosso quintal e amanhã eu vou lá e vou dizer pra ela tá. Aí eu imagino que Joey dá uma parada, olha pra trás e diz: meu amor, vamos fazer o seguinte, não vamos falar nada com ela, vamos esperar que ela compre o seu carro comigo e aí todos nós ficamos felizes com a comissão da venda no nosso bolso. Eu fico imaginando que esse cara devia ser paranoico com relação a essa questão de nunca confrontar pessoas, sempre pensando que se ele desagradar alguém, ele podia perder um cliente potencial. Você consegue agir assim em uma semana da sua vida? Joey conseguiu agir toda a sua carreira e ele se transformou nada mais ninguém menos que o maior vendedor do mundo. Quando você olhar para uma pessoa de destaque, não tenha inveja, tenha admiração. As pessoas de alta performance são muito focadas, elas conseguem ser frequentes e intensas. E isso faz toda a diferença no longo prazo. Por que é que todas as pessoas não têm muito sucesso na vida? Porque nós somos imediatistas. A maioria das pessoas não conseguem entender que é o longo prazo que vai fazer diferença. Elas fazem 1, 2, 3, 4 dias, não vem um resultado palpável em menos de uma semana, em menos de um ano, e aí abandonam aquelas práticas que no longo prazo fariam toda a diferença na vida dela. Essa é a diferença entre alguém que tem alta performance e a maioria das pessoas. As pessoas focadas, as pessoas que buscam ter sucesso, as pessoas que hoje têm destaque, não abandonam os bons hábitos do fazer um pouco todo dia. Agora você vai aprender comigo, talvez o ponto mais importante dessa websérie, a Lei Girard dos 250. Um belo dia, Joey relata que foi a um funeral em uma casa de funerais católica. E durante os funerais, era uma tradição convidar as pessoas presentes naquele dia para a missa de sétimo dia. Cada convidado presente no funeral recebia um convite para a missa de sétimo dia e recebia também uma foto do falecido ou da falecida. E Joey já tinha ido a diversos funerais, mas nesse em especial ele prestou atenção que a família distribuía convites para aquelas pessoas que estavam presentes no funeral e logo ele se perguntou como é que eles sabem a quantidade de cartões e de fotos que eles precisam imprimir para distribuir para as pessoas presentes. Como eles podem prever quantas pessoas estarão nesse funeral? E aí ele vai até o dono da casa de funerais e pergunta para ele como seus clientes conseguem calcular quantas fotos e quantos convites eles precisam imprimir para entregar aos convidados. Então o dono da casa funerária responde para Joey: a média dos presentes em funerais são 250 pessoas. E eu peço para que meus clientes preparem pelo menos 250 convites e 250 fotos para distribuírem com os convidados durante os funerais. E Joey perguntou a ele como ele sabia daquela informação e ele falou que no livro dos registros dos presentes sempre tinha em média 250 assinaturas. Em uns mais um pouquinho, em outros menos, mas a média eram 250 pessoas que registraram ali a sua mensagem de condolências. Passaram-se alguns dias e Joey estava fechando mais uma de suas vendas, mas esse cliente era responsável por funerais em uma casa de funeral protestante. E aí Joey perguntou para ele, em média, quantas pessoas estão presentes nos funerais? E ele respondeu para Joey, cerca de 250 pessoas é o que normalmente assinam os livros dos funerais. E novamente o número 250. Mais à frente, ele e sua esposa vão a um casamento. Eles já tinham ido a alguns casamentos na vida, mas Joey nunca tinha prestado atenção no número de convidados. Quem já casou sabe, preparar um casamento é algo muito trabalhoso, requer muitos detalhes, e se você não faz isso com pelo menos 10, 12, 18 meses de antecedência, você tem muito trabalho. Um dos principais trabalhos que os noivos têm é preparar a lista, quem serão os convidados. E essa era justamente a dúvida de Joey, como aquele casal tinha chegado naquele número de pessoas que ele viu na festa. Então Joey foi tirar essa dúvida com o dono daquele local onde a recepção do casamento estava acontecendo. E para surpresa de Joey, quando ele perguntou quantos convidados em média tinham em um casamento, aquele empresário respondeu para ele 250 do noivo e 250 da noiva. E novamente o número 250 estava na cabeça de Joey.
Joy. Depois de várias constatações em que 250 pessoas sempre estavam reunidos em eventos sociais, na média, Joy então definiu a sua lei dos 250. Homens e mulheres conhecem na vida pelo menos 250 pessoas importantes o bastante para que eles as convidem para seus casamentos ou para seus funerais. Estava estabelecida ali a lei dos 250. Quando ele definiu essa lei, com base nas suas pesquisas sociais, em que cada pessoa conhece na vida em média 250 pessoas que ela passa a influenciar, ele logo fez um cálculo rápido. Se eu atender no dia 50 pessoas, e dessas 50 pessoas, 2 ficarem chateadas comigo, saírem da loja magoadas, achando que eu fui um mau profissional, que não dei a atenção que elas mereciam, e elas falarem de mim para seu círculo de amizade, ou seja, 500 pessoas, 250 cada uma delas, em cerca de um ano eu terei perdido quase 5.000 clientes. E então ele amplia esse cálculo para a sua carreira. E ele fica imaginando que aquelas 2 pessoas que ele atendeu mal, em aproximadamente 14 anos, lhe fariam perder cerca de 70.000 clientes em potencial. Esse número é assustador. E logo vem à nossa mente quantas pessoas eu já deixei de ter como cliente potencial porque eu deixei de atender uma só pessoa da melhor forma possível. A conclusão de Joy foi óbvia. Ele não poderia deixar que uma única pessoa saísse insatisfeita da sua loja. Primeiro porque aquela pessoa sozinha influenciaria outras 250 e uma só mensagem estaria na boca dela. Se você for comprar carro, Joy Girard não é o profissional com quem vocês devem tratar. Então Joy considerou mais algumas coisas, como por exemplo, se aquele cliente mal atendido fosse uma pessoa de destaque no seu trabalho, no seu nicho social. Imagine que esse cliente era um líder religioso, imagine que esse cliente presidia uma empresa, liderava uma ONG. Imagine quantas pessoas esse cliente mal atendido, esse cliente insatisfeito, pode retirar da sua carteira de possíveis clientes. Nós sabemos que as pessoas estão sempre falando sobre o que pretendem comprar, para onde pretendem viajar, o que elas pretendem fazer daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, e tudo sempre envolve compra, envolve transformação. Tudo isso envolve dinheiro. Como elas vão gastar seu dinheiro. E as pessoas também adoram dar sugestões de compras para as outras. É muito comum que você já tenha ido para algum lugar, por exemplo, ou que você já tenha comprado algum objeto, e alguém que você conhece, alguém da sua convivência, quando comenta que pretende comprar aquele item, que pretende viajar para aquele na mesma cidade que você já viajou, é muito comum que você dê a sugestão. Olha, se você for para tal lugar, eu recomendo que você fique nesse hotel, porque é muito legal, porque fica perto de tal restaurante, dá para você ter acesso fácil a táxi, a ônibus, a metrô, você fica perto dos centros e tal. E aí você vai dando a sugestão. Ou quando você foi para um local que não foi agradável, a sua sugestão é: se você for para tal lugar, não fique nesse hotel. Foi horrível, o café da manhã era muito ruim, o café sempre frio, a comida parecia que era de 3 dias, o atendimento era péssimo, não tinha quem limpasse o nosso quarto. E você quer livrar aquela pessoa conhecida da péssima experiência que você teve. Ou mesmo quando você comprou um produto que não ficou satisfeito, você recomenda que ela também não compre, porque você não quer que ela passe por aquela situação desagradável que você já passou. O que fez total diferença na carreira de Joy Girard foi essa consciência de que apenas um cliente, um único cliente mal atendido poderia provocar um efeito avalanche, poderia provocar um efeito dominó na sua carreira, nas suas vendas. Consequentemente, ele não atingiria as metas que ele atingiu na carreira, ele não conseguiria os faturamentos que ele conseguiu, as comissões que ele conseguiu em toda a sua carreira como vendedor de carros. Essa consciência de que toda pessoa é um cliente potencial fez a diferença na carreira de Joy. Quem está no mundo dos negócios deveria ter essa mesma consciência, que quando você não atende bem uma pessoa, na verdade você não está perdendo um cliente, você não tratou mal uma pessoa. Se você considerar a lei dos 250 de Joy, você vai entender que você não desagradou apenas um cliente, que você não deu a informação correta da melhor maneira possível, não apenas para aquele cliente que na sua visão é um chato, é um inconveniente, você acabou de desagradar 250 pessoas que poderiam comprar alguma coisa com você algum dia. Se você é uma pessoa temperamental, se você é alguém que tem dificuldade em lidar com suas emoções,
informações e você está no mundo dos negócios, se você trabalha com vendas, se você atende pessoas, você precisa ter essa consciência. As pessoas estão ali porque elas têm problemas e elas querem resolver seus problemas. Você pode ser conhecido no mercado como a solução dos problemas delas ou como o profissional que elas jamais recomendariam. Qual será a sua postura? Qual é o título que você prefere que o mercado te dê? No terceiro e último episódio da websérie O Maior Vendedor do Mundo, você vai aprender com Joey Girard, o maior vendedor do mundo, conceitos de negócios que são referências hoje, por exemplo, no segmento do marketing digital. Eu espero você!